título dessa palavra, Aprendendo com Jesus. Diz o texto: ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram: por que os discípulos de João e os dos fariseus e não os seus discípulos jejuam? Perdão. Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e os discípulos de Jesus não jejuam? E Jesus então respondeu: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. Marcos 2, o quê? 2, de 18 a 28. Isso, vou ler agora o 21. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a ruptura fica maior. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Aconteceu que, passando o sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade, teve fome, eles com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Eu dei o título desta palavra, Aprendendo com Jesus. Como já vimos em Marcos, um dos evangelhos, dos 4 evangelhos, e um dos 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos, ele é muito dinâmico. Ele é o menor dos evangelhos e ele relata, descreve Jesus indo para cá, para lá, curando, pregando, ensinando, fazendo muitas coisas. E, porém, uma das que ele fazia muito era ensinar. Obviamente, muitos que acompanhavam ao Senhor, ao invés de aprender, eles estavam mais para provocar, para questionar, alguns sim para aprender, mas muitos para pegar em algum tropeço, em alguma contradição, em alguma falha, em algum erro. Porém, o Senhor Jesus, Filho de Deus, era perfeito em obras, era perfeito em que ele falava, coerente, tinha autoridade, tinha na sua vida um exemplo. E uma das coisas que nos chama a atenção é justamente esse exemplo do Senhor. Como aqueles que ali estavam poderiam ter aproveitado dos seus ensinamentos, mas muitos não aproveitaram, mas questionaram. E o Senhor, na sua sabedoria, dava sempre aquela resposta perfeita, aquela resposta que até hoje nos enche o coração de alegria, de sabedoria. Quanta sabedoria! E algo que o Senhor Jesus ensinou para nós, eu quero
que ele sempre fazia o certo, na hora certa e da forma certa. Ele sempre tinha as palavras certas. Ele sempre sabia o tempo das coisas. E por isso, o escritor ao Eclesiastes diz, que é no capítulo 3, versículo 1, que há tempo para todas as coisas. E a gente vai aprender com Jesus que há tempo também de entender o que ele quis ensinar para nós. Em primeiro lugar, ele nos ensina que é tempo de desfrutar, de celebrar a sua presença, a presença do esposo. Aqueles homens ali começaram a questionar sobre o jejum. Por que os discípulos de João, estão falando do João Batista, o primo dele, jejuam? Por que os discípulos, os fariseus, jejuam e os seus discípulos não? Como se dissesse: que discípulos são esses? E que mestre é o Senhor que não sabe ensinar para eles a importância do jejum? Percebe que eles estavam assim atacando os discípulos, mas o mestre, como se Jesus não estivesse ensinando certo. Mas o Senhor Jesus, com a sabedoria, ele mostra para aqueles homens que eles não entenderam nada. O que era o jejum? Uma disciplina espiritual, muito usada no Antigo Testamento. E uma das propostas do jejum, que muitas vezes nós vemos no Antigo Testamento, sabe qual era? Penitência, tristeza. Muitas vezes eles jejuavam de arrependimento. Lembram lá em Jonas? Que o rei apregou um jejum depois da pregação de Jonas. Por quê? Arrependimento, penitência. Lembra Esther, que manda o povo todo jejuar diante da ameaça daquele povo ser destruído? Eles estavam chorando, arrependidos, chorando, pedindo misericórdia para Deus. E o jejum tinha muito isso no Antigo Testamento, significando tristeza, arrependimento. Aí o Senhor Jesus vem e fala assim: escuta, vocês não entenderam nada. Ele fala assim, versículo 19: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Ou seja, naquele momento era o tempo de celebrar a presença do esposo, que era Jesus Cristo. Amém? Não era hora de jejuar, não era hora de chorar, era hora de se alegrar porque o Filho de Deus, o esposo da igreja, veio ao mundo. Louvado seja o Senhor. Era hora de celebrar, não era hora de tristeza. Tudo bem, Jesus falou: olha, virá o tempo em que o esposo será tirado, aí vocês vão ter que jejuar. Nós jejuamos hoje, e como precisamos jejuar? Precisamos chorar na presença do Senhor, precisamos fortalecer a nossa fé. O esposo ainda não veio, ele está lá na glória eterna. Ele irá buscar a igreja, que é sua esposa, que será a consumação das bodas, o casamento acontecerá. Mas enquanto esse dia não chegar, o encontro do Senhor Jesus com a sua igreja, da igreja com o Senhor Jesus, aí sim nós vamos jejuar. Enquanto esse dia não vem, nós vamos buscar o Senhor, nos fortalecer através de jejum, de oração. Os tempos são difíceis e vão piorar. E a Bíblia diz que nós devemos buscar sim a oração e o jejum para expulsar demônios, para vencer as hostes malignas, para vencer o pecado, as tentações. Devemos orar e jejuar para fortalecermos a nossa fé nos tempos de perseguição, para pregar o Evangelho. Precisamos de revestimento do poder do alto, orar, jejuar, ler a Bíblia. Mas naquele momento
em que os discípulos estavam com Jesus era o tempo de celebração, de desfrutar a presença do esposo. Louvado seja o Senhor. E celebrar como? Com comida. O povo de Deus que gosta de comer, né, Alexandre? É bom, a gente se reúne para comer, para festejar, é gostoso. Nós queremos fazer churrasco, pizza, vamos ter momentos de comunhão tão bom, e Jesus gostava disso. E como ele gostava de ir na casa das pessoas, ele comia, se alegrava. Jesus devia ser, com certeza, muito festeiro, muito alegre. Ele gostava de gente, ele gostava. Eu imagino Jesus sorrindo, brincando com as pessoas. A face de Jesus devia ser, e um dia nós vamos contemplar a coisa mais linda do mundo, o seu sorriso, o seu olhar. Ali era o tempo de celebrar, e depois veio o tempo do jejum. Amém? Então nós aprendemos com o Senhor Jesus que há tempo para todas as coisas. Aleluia. Ele também nos ensina que não somente havia o tempo, ali era o tempo de celebrar a presença do esposo, mas também há tempo de vivermos o novo de Deus. Também aqueles homens não estavam entendendo, e ele aproveita para o quê? Para ensinar. Ele aproveita todas as coisas para aplicar. Então eles vêm com uma carga de religiosidade. A gente vê que às vezes nas igrejas as pessoas também ficam muito preocupadas em religiosidade, em faça isso e não faça aquilo, preocupadas com o zelo dos outros, para ver se está tudo certinho, e perde a oportunidade de entender a essência da coisa, o que Deus está revelando para nós, o que Ele está preparando para nós. E algo que Ele ensina ali para aqueles homens é que eles precisavam entender que era um tempo de viver o novo de Deus. Aí o Senhor Jesus então ele vem e diz no versículo 21: ninguém deita remendo novo em vestido velho. Versículo 21: remendo de pano novo em roupa velha não dá certo. Quem entende bem aí disso de costurar, cabeleireiro, né? Sabe disso, né? Não pode. Uma roupa velha é velha. Você não vai pegar um remendo de algo novo e pôr. Não vai dar certo. E o Senhor Jesus também usa uma outra comparação e fala assim: se fizer isso, o remendo novo vai romper o velho e a ruptura fica maior. E versículo 22 ele também traz a mesma lição: ninguém deita vinho novo em odres velhos. O odre é um recipiente para colocar o vinho. Porque o que vai acontecer? O vinho novo vai romper os odres e vai estragar o vinho. Então, o vinho novo tem que ser colocado em recipiente, em odres novos. Amém. Lição do Senhor Jesus para nós: é tempo de deixar o que é velho para viver o novo. Amém. Amém? As velhas práticas, a religiosidade daqueles homens estavam tão cheios, impregnados de religiosidade, não ia trazer nada de bom para eles, só trouxe peso, amargura, dureza de coração, frieza. E Jesus os repreende, falando: olha, para com isso. Se a gente quer viver coisas novas, então vamos deixar o velho para trás, a religiosidade, o que é velho para trás. Se essa mistura fosse feita, remendo novo em roupas velhas, vinho novo em odres velhos, ia estragar e não ia ter utilidade, não ia servir para nada. Por que muita gente, muito cristão,
sincero, gente boa, não consegue viver o novo, porque não conseguiu se despojar do velho, seja religiosidade e às vezes até feridas do passado que a pessoa carrega, comportamentos que ela não conseguiu abandonar, vícios que não conseguiu se libertar, e isso vai trazer peso para a pessoa, vai trazer uma amarração, vai trazer um impedimento, e Deus é um Deus de coisas novas, amém? Isaías 43 fala: eis que faço coisas novas. Será que vocês estão enxergando o que eu quero fazer? Eu quero abrir um caminho no ermo, eu quero, derramar água no deserto, eu quero florescer. Deus, Ele sempre mostra um desejo de realizar coisas novas, um Deus de transformação, um Deus de renovação. Eu gosto dessa palavra, renovo, renovação. Renovação de mente. Lembra que Paulo fala em Romanos 12? Portanto, meus irmãos, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, agradável na presença do Senhor. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que possais, então, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus é um Deus de coisas novas, mas para isso o Espírito Santo tem que me visitar, me renovar. Eu devo buscar com o coração aberto, buscar com o coração quebrantado, buscar com humildade, pedindo: Deus, arranca aquilo que não presta. Se tiver religiosidade, arranca, Senhor, para que eu possa viver o teu novo, em nome de Jesus. E por último, a gente aprende com Jesus que é tempo de celebrar a presença do esposo, é tempo de vivermos o novo de Deus, mas também é tempo de celebrarmos a liberdade em Cristo. Novamente, religiosidade. Versículo 23 diz que, passando eles no sábado pela seara, os discípulos caminhando começaram a colher espigas. Aí vêm os religiosos, os fariseus, dizendo: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito, o que não é permitido? Vêm dar lição de moral em Jesus e nos discípulos, mas era mais em Jesus. É como se dissesse: que mestre é esse que não sabe ensinar os seus alunos? Que professor é esse? Não sabe a Bíblia não? Que não é para fazer nada no sábado? Aí o Senhor Jesus, ele conta o caso de Davi, quando lá no versículo ele fala assim: nunca leste, versículo 25, o que fez Davi quando estava em necessidade, teve fome, eles que ali estavam, entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição. Ou seja, se por um lado a lei dizia que não podia trabalhar no sábado, comer os pães da proposição, não podia, mas o Senhor Jesus, ele mostra o princípio do amor, da liberdade, que sobrepõe a religiosidade. Eles estavam com fome. Se estavam com fome, que Deus é esse que, por causa de um princípio religioso, vai deixar a pessoa passar fome? Que Deus é esse que, por causa de um princípio religioso, vai fazer com que a pessoa viva presa numa prisão, numa mordaça? Com certeza não. O Deus que nós servimos e adoramos é o Deus da liberdade. Amém? Um Deus que nos fez livres, com capacidade para tomar boas decisões. Um Deus que nos fez com capacidade para fazer
religião nunca será boa se ela trouxer um peso para a pessoa. Uma religião nunca será boa se ela aprisionar a pessoa, tornar a pessoa pior. A religião, ela deve tornar a pessoa melhor. Amém? A religião, ela deve tornar a pessoa livre. E aí aqueles homens vêm criticar Jesus. Dizendo assim, olha, eles não obedecem à religião por causa do sábado. Eles não obedecem à religião porque eles não seguiram uma regra. Mas aí o Senhor Jesus, ele mostra que Ele é o Senhor do sábado. Havia um princípio no sábado. E sabe qual era o princípio do sábado? Era o princípio do amor. Tudo bem, o Senhor, o Pai, descansou no 7º dia da criação. E foi o 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aí quando Jesus vem, Jesus ele mostra que Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o sábado. A palavra sábado significa descanso. Ele é o descanso. Ele é aquele em quem podemos confiar, descansar e vamos experimentar toda a provisão. Então, ao invés de um dia ser um dia separado para ser santificado, quando Jesus vem, Ele mostra que todos os dias são santos. Amém? Todos os dias, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Jesus vem para mostrar que um dia ou qualquer ato religioso não pode nos escravizar. Se nós somos servos do Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor. Amém? Então Ele é Senhor das nossas vidas, é o Senhor do sábado, é o Senhor de todas as coisas, e é Ele quem nos liberta de tudo. Para isso Ele veio, para nos tornar homens e mulheres livres. Amém, meus irmãos? É tempo de nós celebrarmos a liberdade que há em Cristo Jesus. Eu termino lembrando na introdução que nós estamos aprendendo com Jesus Cristo. Nós estamos aprendendo que é tempo de celebrar a presença do esposo. É tempo de celebrar e vivermos o novo de Deus. E é tempo de celebrarmos a liberdade em Cristo Jesus. Amém?